Você está lá no seu inventário florestal e aí aparece uma árvore com casca muito grossa. O que você faz? Você mede essa casca, você desconsidera a casca, ou se a árvore tiver uma casca muito fina, você desconsidera essa casca dessa árvore. Quer saber tudo sobre a casca, né, dos inventários florestais, a casca das árvores? Então me acompanha aqui nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, há mais de 16 anos. E nesse vídeo eu quero te explicar aqui tudo o que você precisa saber sobre a casca das árvores de maneira geral nos inventários florestais e como que isso vai influenciar aí nos seus resultados. Bom, então primeiramente vamos entender aqui que a casca da árvore, por definição, é a parte da árvore que fica logo junto ao câmbio vascular, né? Caso você não saiba, todo o tronco da árvore ele tem ali a parte mais central, que é a parte mais lenhosa, né? Composto ali pelo cerne e alburno, e aí tem a casca da árvore, só que entre a parte lenhosa e a casca tem uma parte de transporte de seiva, que é o câmbio vascular, né? Então, a partir do câmbio que você tem ali do câmbio para fora, digamos assim, é a casca da árvore, tá? E existem várias espécies florestais envolvidas aí nos inventários. Algumas espécies possuem casca mais grossa, outras possuem casca mais fina. Algumas espécies possuem casca mais macia, que pode ser penetrada facilmente por aparelhos de medição. Outras espécies têm casca mais dura, então nesses casos vai ser o caso de utilizar algum objeto cortante para verificar ali a espessura da casca, né? Algumas espécies têm a casca que se solta muito fácil, outras espécies têm a casca que não se solta da árvore, então ela fica ali, vai estar ali presente no inventário o tempo todo. Então tudo isso vai influenciar na forma como que você faz a medição da espessura de casca. Isso também vai influenciar nos valores de circunferência, diâmetro e outros parâmetros que eu ainda vou explicar aqui nesse vídeo. Isso vai influenciar em qual que é o aparelho de medição que você vai utilizar, no método. Isso vai influenciar nos resultados que você pretende alcançar no objetivo final do seu trabalho, tá? Então tudo isso é muito importante para que você saiba que a casca ela tem influência direta nos resultados do seu inventário. Normalmente a medição de casca ela é como que um fator, digamos, secundário em relação ao volume da árvore e também em relação ao peso, né? Normalmente é algo secundário, mas dependendo dos objetivos do seu trabalho, a casca ela vai ter influência direta nos resultados, porque as árvores que tiverem casca mais grossa, isso vai influenciar no cálculo de volume, dependendo do objetivo do seu trabalho. Se você tiver que também aferir sobre a questão do peso da árvore, isso também isso pode também ser influenciado pela casca da árvore, tá? Então é muito importante você saber de que forma a casca da árvore influencia nos seus resultados. Sendo assim, ter todos esses conhecimentos, saber tudo isso vai te ajudar a diferenciar os diversos tipos de volume que você pode ter no seu inventário florestal, os diversos tipos de peso que pode ter no seu inventário florestal, vai te ajudar a ter um conhecimento mais amplo sobre quais espécies vão influenciar no tocante à casca no seu inventário florestal e como que você pode lidar com tudo isso. Isso também vai te ajudar a ter relatórios mais precisos de inventário florestal para fazer projetos de licenciamento ambiental, seja eles quais forem, de forma mais ampla, mais precisa, de forma que os seus resultados vão ser potencializados, você vai ter muito mais garantia de resultado, você vai ter muito mais embasamento para responder possíveis questionamentos, você vai passar a ter mais autoridade no assunto e, de forma geral, você vai ter mais confiança, segurança e autoridade para lidar aí com seus trabalhos no setor florestal e ambiental. Você vai ser um profissional florestal de sucesso. Além disso, olha só como que a presença da casca da árvore pode ser um fator muito importante para você compor aí os seus laudos técnicos e relatórios, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo é de uma teca, né? Essa árvore aqui que vocês estão vendo, ela já está num lugar onde teve aqui uma ocorrência de fogo. A gente percebe aqui que no solo a matéria orgânica já está toda queimada. Ali no fundo tá uma estrada, né? Então ali não pegou fogo porque não tinha o que se queimar. Mas aqui a gente percebe aqui uma árvore aqui na lateral já queimada. Essa árvore que a gente está vendo foi um local onde teve uma ocorrência de fogo e eu fui lá fazer um laudo pós-fogo nessa área. Então, quando a gente olha aqui o aspecto externo da árvore, ela aparentemente está toda queimada.
Só que como a teca ela é uma espécie que possui uma casca mais grossa e digamos um pouco mais tuberosa, né? Então a casca promoveu aqui como que uma proteção externa, né, à ocorrência de fogo, tá? Então por mais que a árvore ela já esteja toda queimada por fora, mas por dentro a parte lenhosa continua, digamos que aqui num primeiro momento ela continua praticamente intacta, né? Vou até passar para uma foto aqui do lado, ó. Aqui foi um outro tronco que a gente derrubou, a região toda queimada. E eu até dei um zoom aqui na época para a gente perceber que vocês percebam que aqui, ó, a espessura da casca da teca promoveu ali uma proteção contra contra o fogo, né? É claro que nesse laudo a gente pode verificar também que assim as árvores elas permaneceram vivas, mas é claro que isso gerou toda uma condição de estresse. Essa região ela passou depois por um momento ali de ataque de pragas, né? Mas foi uma situação posterior. De qualquer maneira, se não fosse a casca grossa da teca, com certeza todas essas árvores já teriam morrido, né? Se fosse, por exemplo, uma ocorrência de fogo em plantio de eucalipto, o eucalipto de maneira geral ele tem uma casca bem mais fina, ele não tem a casca do eucalipto, ela não é dessa espessura aqui como vocês estão vendo. Então normalmente, nas vezes que eu já pude acompanhar situações de ocorrência de fogo em plantio de eucalipto, o eucalipto ele já morre já na ocorrência direta do fogo. Já a teca, nessa situação aqui, muitas árvores sobreviveram, teve árvores que sobreviveram mais com condições de estresse, né? Mas toda essa resistência ao fogo foi promovida pela casca da árvore. Então, analisando também aqui a questão da casca da árvore, isso também é um parâmetro muito importante para você avaliar nessa questão aí de resistência ao fogo, ao ataque de pragas, doenças e coisas desse tipo. E antes de continuar, eu vou te pedir aqui para que você não se esqueça de se inscrever no canal e não somente se inscreva, para que você também ative o sininho aí para você receber todas as notificações cada vez que eu postar algum vídeo. Aqui no meu canal todos os dias você tem uma super dica, um conteúdo super útil e bacana, gratuito, para que você possa ter total confiança, segurança e autoridade nos seus resultados, tá? Mas para isso é importante que você esteja com o sininho ativado, porque aí dessa forma você vai estar sempre por dentro de todos esses conteúdos, tá? Também vou te avisar para que você entre no canal do Telegram, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Quando você entra no canal do Telegram, lá você tem acesso não somente a esse vídeo, mas diversos outros vídeos, conteúdos e dicas em que eu já postei anteriormente. Vai estar tudo gratuito lá para você, tá? E também no meu site você pode baixar gratuitamente um e-book, onde nesse e-book você tem lá os 20 principais erros cometidos em inventários florestais, tá? É um e-book gratuito que está disponível para você, tá? E aí você pode baixá-lo e evitar cometer esses erros, tá bom? E o legal de você baixando esse e-book é que você também pode ir lá colocar o seu e-mail e você vai ser notificado por e-mail também de todos os eventos, conteúdos e publicações que eu faço aqui diariamente, tá? Então vai lá, não se esquece. Bom, então quando você for fazer o seu inventário florestal, primeiramente procure verificar ali se a casca está atrapalhando ou não você fazer a medição da circunferência ou diâmetro ali na altura que você for fazer, né? Então olha só, tem essa foto aqui. Aqui a gente percebe um eucalipto, né? O eucalipto ele possui a casca um pouco mais fina, só que no eucalipto, de maneira geral, a casca do eucalipto se solta muito fácil. Então a gente percebe que aqui tem o tronco, né? E tem toda a casca do eucalipto aqui que está se soltando. Se você chegar numa situação como essa e simplesmente for fazer ali a medição do jeito que está aqui, do jeito que vocês estão vendo aqui, né? No tronco direto, essa casca solta aqui do eucalipto, ela vai fazer com que se aumente muito o valor da circunferência, o diâmetro. E nesse caso aqui, eu acredito que isso não é desejável, né? Porque o que a gente quer é ter o valor correto e verdadeiro ali do tronco da árvore. Nesse caso, eu sugiro então você manualmente mesmo arrancar todas as cascas ali que estejam na altura desejada da sua medição. E aí sim, você faz a medição, seja com suta ou seja com fita diamétrica, você faz ali a medição da circunferência ou diâmetro, né? Para vocês terem uma ideia, já teve casos em que eu testei no campo, eu fazia a medição da circunferência com casca e depois que eu tirei toda a casca, eu fiz na mesma árvore a medição da circunferência sem casca.
Em muitos casos deu aproximadamente uma diferença de 10 centímetros de circunferência ou aproximadamente aí, 3 centímetros de diâmetro, só de diferença com casca e sem casca. Então isso vai fazer com que se aumente muito, né? Você vai estar superestimando o valor do diâmetro da circunferência da árvore, quando na verdade o que a gente quer é ter o valor mais próximo possível do verdadeiro do valor do tronco. Então, primeiramente, procure verificar aí no seu inventário se a casca está atrapalhando ou não e o quanto que ela pode estar atrapalhando. No segundo momento, então, beleza, você vai lá e vai fazer o seu inventário florestal já fazendo as considerações necessárias aí sobre a casca. Então no segundo momento, procure então verificar se, de acordo com seus objetivos, se a medição da espessura da casca ou peso da casca, se é algo que de fato precisa ser medido ou se é algo como que secundário. Se for um parâmetro secundário, beleza, você vai lá e faz a medição do diâmetro ou circunferência direto. Mas caso seja necessário você ter a informação da espessura de casca, então para isso você vai utilizar aí alguns aparelhos existentes aí no mercado para fazer essa finalidade específica, tá? Então, esse aí que vocês estão vendo agora são alguns aparelhos para medição de espessura de casca, né? Tem esses aparelhos aqui que eles penetram na casca da árvore e aí do comprimento aí que ele penetra você verifica quantos milímetros tem a casca. Tem um outro martelinho aqui que ele também é para essa finalidade. Ou você pode utilizar aí o bom e velho facão, digamos assim, né? Um facão que você vai lá e tira ali com o facão, com certo cuidado, você vai lá e tira o tanto que você vê ali que é a espessura da casca. E aí com algum equipamento de medição você mede ali manualmente a espessura de casca, né? Eu já fiz isso em algumas situações. Com o facão a gente vai lá e tira a casca e mede a espessura de casca. Então dessa forma você vai estar aferindo corretamente qual que é a espessura da casca da árvore, lembrando que a casca ela é essa parte externa da árvore que ela vai até onde chega a parte lenhosa da madeira, né? Até onde alcança ali o câmbio vascular. Dessa forma você vai estar fazendo corretamente a medição da espessura de casca. Tá, então agora eu quero fazer aqui uma demonstração prática do quanto que a casca pode influenciar nos valores de circunferência, diâmetro, até o volume, tá? Então vamos lá, vou até compartilhar a tela aqui com vocês mais uma vez. Eu até já adiantei aqui uma planilhazinha do Excel para a gente calcular aqui rapidamente, tá? O quanto que isso pode influenciar, né? Então a gente vai calcular junto aqui agora, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui algumas situações hipotéticas, tá? Por exemplo, se uma árvore tiver aqui, vamos dizer aqui 1 centímetro de casca, né? Vou colocar aqui 1 centímetro de casca, o valor aqui está em centímetros, tá? Então a árvore tem aqui 1 centímetro de casca. Então eu vou lá e meço aqui, ó, C/C com casca, S/C sem casca. Então a gente vai calcular aqui, ó, CAP com casca, CAP sem casca, DAP com casca e sem casca, a área transversal com casca e sem casca. Eu vou colocar aqui um valor de altura total da árvore, só para a gente calcular também o volume com casca e sem casca, tá? Então vamos lá. Se a árvore tiver 1 centímetro de casca, tá? Então, se ela tiver um CAP considerando a casca, então eu vou colocar aqui, se ela tiver, vamos supor, 100 centímetros de CAP, né? Então significa que a circunferência dela sem a casca vai ser, vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Vai ser igual a esse valor de circunferência. Aliás, vamos calcular o diâmetro primeiro, que eu acho que fica mais fácil. O diâmetro vai ser o valor da circunferência dividido por π. Então essa árvore ela vai ter 31 centímetros de diâmetro, né? E aí, olha só, o diâmetro esse aqui é o diâmetro com casca, né? Agora o diâmetro sem a casca, se essa árvore tem 1 centímetro de circunferência, então significa que é esse valor menos, vou abrir o parêntese aqui, o valor da casca vezes 2. Vezes 2 porque 1 centímetro de circunferência no diâmetro vai estar nos dois extremos. Então essa árvore ela vai ter aqui 29 centímetros de diâmetro sem casca. E aí eu vou só agora multiplicar esse valor aqui por π. Então a gente tem aqui o valor da circunferência sem a casca, tá?
Então olha só, a circunferência só da árvore ter 1 centímetro de casca, então se a gente for considerar com casca 100 centímetros, circunferência sem casca 93 centímetros, já dá basicamente aqui uns 7% de diferença. Quanto que isso vai influenciar aqui na área basal, né, na área transversal ali da árvore com casca e sem casca. Então a gente vai usar aqui os valores de diâmetro, tá? Então a gente vai calcular aqui, ó, a área basal com casca é diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 40.000. Isso aqui já vai estar em metros quadrados, tá? Então, ó, a gente tem aqui um valor de 0,07 de área basal com casca, tá? A área basal sem casca, considerando o diâmetro sem casca, tá? Então dá 0,069, tá? Então vamos lá, continuando aqui, ó, vou colocar aqui um valor hipotético de 20 metros de altura para essa árvore, tá? E a gente vai calcular agora quanto que dá de volume com casca e sem casca, tá? Para isso, ó, vamos lá, volume com casca. Então a gente tem aqui a área basal, né? Vezes a altura, vezes eu vou colocar aqui um fator de forma hipotético de 0,5, tá? Então olha só, área basal vezes a altura vezes 0,5. Essa árvore então tem 0,79 metros cúbicos com casca, tá? Considerando agora sem casca, então vai ser a área basal sem casca vezes a altura vezes o 0,5 de fator de forma, tá? Então de 0,79 caiu para 0,69, tá? Vamos verificar aqui quanto que isso dá em percentuais, tá? Vamos ver aqui, ó. Vou inserir aqui, colocar aqui um percentual para a gente ver a diferença. Então é o valor com casca menos o valor sem casca. Deixa eu colocar um parêntese aqui, ó. Essa diferença dividido pelo valor com casca, tá? Aí eu vou colocar aqui o percentual, ó. Então isso deu, no caso da circunferência, olha só, deu uma diferença de 6% só desse 1 centímetro de casca. Vamos ver aqui então quanto que isso dá de diferença no diâmetro, tá? O diâmetro também é a mesma coisa, né? Porque vai ser proporcional. Vamos verificar aqui então, deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente poder caber na tela. Vamos verificar aqui quanto que dá de diferença na área basal, tá? Então olha só, aqui na área transversal, tá? Enquanto o circunferência e diâmetro são valores como que lineares, né? São dados em centímetros. Como a área transversal ela já está em metros quadrados, então isso já aumenta aí proporcionalmente a diferença percentual, tá? Então a diferença aqui, ó, já foi para 12,17% de área transversal com casca e sem casca. A altura, aqui ela não vai ter nenhuma influência sobre a casca, né? Sobre essa diferença. Já no caso do volume, olha só, deu aqui tanto quanto 12,17% também, é isso? É isso mesmo, deu uma diferença de 12,17%, tá? Isso porque o diâmetro e circunferência são medidas como que lineares. Já a área transversal e o volume, eles têm aí uma elevação como que ao quadrado, né? A área transversal e volume ficaram com 12,17%, porque o volume ele não tem, apesar de ele ser influenciado pela altura, mas como a altura não sofre influência da casca, então permaneceu o 12,17%, tá? Mas isso, eu só dei um exemplo aqui de uma árvore cuja casca tenha 1 centímetro. Se a gente colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 2, 3, só para a gente verificar quanto que vai dar esses valores. E aí vamos tentar manter então aqui esses mesmos valores de circunferência e altura, tá? Para a gente ver quanto que vai dar de diferença nos valores posteriores, tá? Espera aí, deixa eu colocar aqui, ó, 100, 100. Então circunferência continua a mesma, a altura eu também quero que continue a mesma, tá? Então, ó, para uma árvore que tem a casca de 1 centímetro de espessura, isso gerou uma diferença no CAP e no DAP de 6%.
na área transversal 12% e no volume também 12%. Só que se a árvore tiver 2 centímetros de espessura de casca, o CAP e DAP já sobe para 12% de diferença no valor, área transversal e volume de 20, já para 23,5% de diferença no valor. Se a árvore tiver 3 centímetros de espessura de casca, isso já dá uma diferença de 18% no DAP e CAP e 34% no valor de área basal e volume. Para a gente ver, então, eu vou até deixar destacado aqui, ó, o quanto que a espessura de casca pode influenciar aí nos resultados do seu inventário florestal, tá? Lembrando que, apesar de, dependendo dos objetivos, a espessura de casca ela vai ser aí um parâmetro secundário, né? Não vai ter tanta diferença na hora de você calcular. Diferença que eu falo assim, não vai ter tanta diferença nos objetivos finais do seu trabalho. Mas olha só o quanto é importante você ter noção da espessura de casca, o quanto que ela influencia nos dados do seu inventário florestal. Imagine então que você tem que fazer um inventário de uma determinada área, onde as árvores daquela área elas vão passar ali por um processo de desdobramento em uma serraria, né? A gente sabe que, de maneira geral, na serraria a casca das árvores não é aproveitada. Então suponha que você tenha lá uma árvore com 150 centímetros de circunferência, vai ter mais ou menos 50 centímetros de diâmetro, beleza. Só que desses 50 centímetros de diâmetro, dependendo da espessura de casca, isso vai diminuir ainda mais a parte aproveitável da madeira que vai ser beneficiada ali na serraria. Então, nesse caso, eu diria que é importante você ter a informação da espessura de casca, porque isso vai ser como que um desperdício ali na serraria, né? Numa serraria onde vai ser produzido blocos serrados, painéis, a madeira laminada e assim por diante, a casca ela não vai fazer parte aí dessa composição. Então é importante você ter aí o volume com casca e volume sem casca, né? Dependendo dos objetivos do seu trabalho, se você tiver que saber, por exemplo, o peso da madeira, dependendo da espessura de casca e também dependendo do peso da casca, isso também vai influenciar diretamente nos seus resultados. Então tudo isso, com base, né, nesses exemplos que eu acabei de dar para você, isso também vai ser parâmetro fundamental no seu inventário florestal para que você saiba compor melhor os seus dados, os seus resultados de forma mais precisa. E aí, dependendo dos seus objetivos, você vai poder informar nos seus relatórios o verdadeiro valor de volume, o verdadeiro valor de madeira a ser aproveitada, já desconsiderando a casca, se for esse o caso. Por isso que é muito importante você ter noção sobre todos esses conhecimentos e fatores, porque isso aí é um parâmetro fundamental nos seus resultados, na confiança dos seus dados e na confiabilidade dos seus relatórios, dos seus inventários florestais. E aí, você gostou das dicas? Ficou com alguma dúvida em relação a algum ponto que eu coloquei aí? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. De qualquer forma, se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Também entra no meu canal do Telegram, que lá você tem acesso a todos esses conteúdos e outros também que já foram passados anteriormente. Não esquece de baixar gratuitamente o e-book que está lá no meu site, que o link está aqui na descrição para você também, tá? Então, e aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho para te responder, tá? De qualquer forma, se você chegou até aqui, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Não esquece também de entrar no meu canal do Telegram, que o link está aqui na descrição. Não esquece também de baixar o e-book gratuitamente, que está no meu site, que o link está aqui aí na descrição também. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, escreve aí nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!